bicho, a administrabilidade do traseiro e das caras. Na cidade do Rio de Janeiro falam bunda, no Brasil falam nádegas, em São Paulo falam traseira, mas tem vários, tem gente que fala cada uma sobre a parte posterior. Tem de lembrar da administrabilidade da parte posterior, predecessora. É como prefixo, sufixo, afixo, e saber que é bom entregar a administrabilidade, a sanidade do Espírito Santo Pentecostes para manter a linhagem administrativa do pensamento sem redundância. Para lembrar da infância, todo mundo tem que entregar a bunda pro Deus Pai. Tomar conta para não cair em mãos erradas. O óculos é só charme. Só charme. É só para manter a postura, para poder manter o juízo e poder fazer a eloquência da transmissão dos pensamentos. Lembrando que juridicamente quem se forma pode copiar a Carta dos Direitos Humanos, copiar o 5º artigo, os artigos, as leis, os incisos, parágrafos e também a interpretação correta dos códigos. E lembrando de assinar em concordância com os termos das leis internacionais vigentes no Conselho de Segurança da ONU, para ser um defensor, aquele que acompanha o livre direito e exercício da manifestação do pensamento religioso, científico, político. Lembrando do lado esquerdo do óculos, do lado direito, para manter a vergonha na visão da cara inteira. E também lembrando que a defensoria do direito de se manifestar estando sozinho em grupo, especial sozinho quando a pessoa está treinando, estudando, almejando um objetivo na vida, as notas que superam as problemáticas, quando a pessoa com afinco efetua estudo. Lembrando que é necessário, além do estudo, a proficiência, a persistência. Lembrando da corridinha. Se você vai ficar aí para trás, não quer saber de correr, nem se exercitar, acaba doente, enlouquecendo, ou então excluído. Não se importe com os que não entram, entre você. Não se importe com os que querem te tirar da linha de chegada. Chegue você. Você tem que lembrar de entregar sua cara, sua bunda, seus bens, tudo que você pertence, seus dedos, seus cúmulos, para Deus Pai. Assim, Deus Pai administrando. Cuidado para não entregar a administrabilidade nas universidades, onde tem muita gente exercendo exatas humanas, biológicas, ciências, curandorismo, medicina e tecnólogos e ensino técnico. Você já pensou você entregar sua bunda na mão da torcida para administrar? Não. Entrega para Deus Pai, tem que lembrar assim, ó. O avião é o manche, o carro é o volante, a bicicleta e a moto o guidão, e o navio é o timão. Então você tem que lembrar que seu navio é verde, amarelo, azul, branco, todas as cores, o arco-íris inteiro, dá para quem tem a condição de dirigir de fato, dá nas mãos de Deus Pai. Através do Espírito Santo Pentecostes, pega a sua CNH, dirige com responsabilidade. Melhor não beber nada alcoólico. Quando a pessoa realmente for universal, ela vai chegar no lugar, me dá um suco, me dá água, um pote de mel, uma colher. Se tiver gelo sem álcool, beleza. Prepara você um hidromel, um suco de mel, delícia. Caso for necessário, um suco espremidinho na hora, gostoso. É assim que tem que ser. Depois que você tomou, você tá hidratado, vitaminado, cheio de energia. Você sai, chega na parte externa e fala assim: eu estou com Deus. E entrar confiante no seu triciclo, na sua moto, na sua bicicleta, do veículo que você tiver até a pé, mas na confiança de que você está certo. Não desviar do caminho, a não ser que seja necessário seguir a sinalização, porque as estradas são de Deus. Segue o caminho, as estradas de Deus Pai.
A vida é eterna, uma longa estrada. É bom seguir Deus Pai. Deus Pai vive a vida eterna. Quem segue Deus vive para sempre. Saber correr, olha, igual tartaruga. Devagar e sempre, sem atrapalhar ninguém. Se vier uma criança, fala, opa, de reduzir, não sei se ele vai atravessar, se não vai pegar a motoquinha. De repente passa na frente do seu carro com a motoquinha. Aí a mãe faz assim, o pai. Aí ele fala assim, ainda bem que é um responsável dirigindo. Você para, olha o menino. Ele fica te olhando arregalado, assustado, porque ele percebeu que ele errou. Aí você baixa o vidro, ensina para ele as regras do trânsito, ensina a sinalização, o risco de ele atravessar sem o cumprimento das leis. Olha, o sinal tava vermelho para ele. Aí o menininho volta, fica olhando, vendo realmente. Ele tem que aprender as regras do trânsito. Bicicleta não é na calçada. Mas quando é criança pequenininha, que está aprendendo a responsabilidade, é na calçada. Quando é maior de idade, é fora da calçada. Quando é menor de idade, é na calçada. Quando é maior de 16, menor de 16, maior de 18, menor de 18. Mantendo o entendimento que todo adulto é menor de 18 para mantença dos direitos maior de 16, dando a continuidade de sua maioridade de 18, 21, 25, 35 para se manter o direito internacional. Liberdade de expressão. Para manter firme a mão no manche, a mão no volante, no guidão, no timão. Entregar o carro, a moto, o navio, tudo para Deus Pai. Não é para entregar para ninguém, não. Você é o administrador, tanto da sua cara, seu nariz, sua bunda. Mas você não tem que mexer na bunda dos outros, nem no nariz, não. A não ser que você esteja praticando uma limpeza, higiene. Os gregos falam pedotrofia. Ensina, mas não mexe. Entendeu? Se é casado, espera o casamento. É como a adolescente querendo entender para quando é as coisas. Aí eu digo, quando pequeno, quando a criança aprende que ela tem um super dote do Espírito Santo, a pessoa olha e fala assim, olha, ele fez um Visconde de Sabugo, um boneco para menino. E ela fez uma boneca de pano, uma boneca para menina. Aí chegaram pro menino e disseram, ué, o que seu boneco sabe? Ah, quase tudo, se Deus quiser. Quase nada de mal, se Deus quiser. Tudo que eu aprendi eu sei, se Deus quiser. Aí disseram, poxa, quanto tempo você tem esse sabugo? Aí ele disse assim, ó, de manhã era um, agora depois do almoço é outro. Eu espero que no jantar seja outro. Ué, você troca todo dia? Aí ele falou assim, é uma alegria saber que daqui eu tiro minha vitamina, minha proteína, os sais de meu enriquecimento cerebral. Lembrando que a roupa eu sempre lavo antes de trocas. Aí eu disse, mas este é seu boneco? O que tem? Isso é normal na minha época. Ah, menina, e quando você crescer, menina? Espero tomar cuidado para não virar retalho na mão de um monte de gente ruim, perversa. Eu sei como se faz boneco e boneca, mas eu sei como se faz gente. Aí olha, mas você já sabe como se faz gente nessa idade? Ela falou, exato, nessa idade eu sei como faz para evitar fazer, para não se fazer até a hora certa. Vou viver a minha infância, minha adolescência, que também é minha fase de criança e jovem, para já aprendendo a responsabilidade de criança, jovem responsável na eternidade da educação. Sei como faz filhos e filhas, sim. Só que isso deixa para a virtude do casamento, para não virar retalho numa sociedade de sofrimento. É melhor ter o discernimento para ir já aprendendo os serviços, tanto da casa quanto externo, a culinária, as tarefas domésticas, a costura, o corte, e também as partes de diversão. E já vou treinando o corte e costura na minha boneca. Ah, a menina disse isso. E você? Ele disse, eu também faço corte e costura. É uma profissão masculina tanto quanto as outras. Todas as profissões são heterossexuais. Então
Na realidade, tanto o macho quanto a fêmea podem exercê-la na forma e molde como Deus exerceu e ensinou. Manter o entendimento de que a alimentação adequada faz com que tenha uma melhora, uma recuperação, desde que exista um treino, uma prática diária, porque todo trabalho é terapia, toda terapia é trabalho, é como uma repetição das leis, das artes, do exercício, atividade, para saber que há quem saiba a verdade desde pequenos e pequenas e pode se manter a sanidade no cumprimento das leis da ordem. De fato, a obediência faz com que a pessoa tenha personalidade, obras e caráter. Também o exercício da atividade. Exercício que se tenha por entendimento também a realização e prática daquilo que se aprende, do que se aprendeu e do que já se sabe exercer profissões. Para que se possa fazer uma cópia e repetir tanto as leis quanto aquilo que lhe vale por direito, para manter e ter discernimento, para ter e reaver, reavivar, possuir, doar e entregar, porque a reciprocidade daquilo que se recebe de Deus Pai se faz na presença da oração. Deus fica a esperar ao mesmo tempo, a incentivar que se faça comunhão com o Espírito Santo Pentecoste pelo exercício da administrabilidade do Espírito exercido na atividade da terapia, trabalho, exercício diário de se fazer o bem, tem a educação do bem, não tem a educação do mal, mas saber o bem e o mal, não fazer o mal, fazer o bem, saber o certo fazendo o certo, saber o errado não fazendo errado, nas alternativas corretas do sábio saber do sabedor, que sabe que o sábio sabedor é santo, sábio, santo Senhor Deus. Pelo entendimento perfeito daquilo que se possa ter por juízo perfeito, discernimento. Quando se critica a casa, se quer melhorias. Quando se condena o que se há de errado na casa, é porque se exige, se reclama melhorias. Se alguém vê o navio afundando e não fala nada, o que poderia se dizer para Deus Pai? Porque não falou, porque não mencionou, porque não alertou, não avisou. Agora, se vendo o navio afundar, grita, porque a história de que aquele que está no navio vendo afundar, ele é o último a pular, mas antes do navio afundar. E se espera ser salvo, porque sabe o instante certo de se estar a fazer a obra de Deus Pai. Devagar e sempre uma boa mensagem. Quando se tenha pressa no momento certo, se saiba a velocidade, o respeito que se tenha de se ter e as regras que se tenha de obedecer. As guerras, jogos, batalhas, vidas a viver. Também famílias, se somos todos parentes, primos, primas, por parentesco saímos da mesma matriz. E o Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai da humanidade, Criador das criaturas, somos nós, humanos, criaturas feitas pelo Criador. Para saber que os sonhadores e sonhadoras exercem ilusões que geram misérias, fracassos mês a mês, destituem as datas sagradas das festividades elaboradas, planejadas, realizadas, concretizadas por Deus Pai Senhor, deveriam fazer a mantença da sentença ao invés de querer abraçar as coisas que pertencem a Deus e querem afundar com os sistemas, querem destruir a prosperidade com a insanidade e loucuras, porque torcem e distorcem o que deveriam na realidade não distorcer. Se soubessem lavar as roupas, torceriam quando se há de torcer para manter limpo. Porque se fala tanto das torcidas, também se deva entender por defesa, guerrilha, luta, para se combater os filhos e filhas da grande prostituta, o demônio, antiga serpente, que quis tantos nomes na linguagem de Babel, aquela que Deus dividiu os povos, mas sem ter nenhum nome, porque em todos os idiomas o nome da antiga serpente é antiga serpente. Por ser um ser ignorante, louco, imoral, depravado, idiota, estúpido, demente,
de repente os povos acordem, despertem para a sanidade do Espírito Santo, Pentecostes, poderio de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, Santo Senhor, para saber que os profetas Messias não eram loucos, não eram sonhadores, e exerciam o mesmo direito de cumprimento das leis, ensinando e obedecendo as leis que tanto fazem o edificar da sanidade, juízo, o castelo onde se habita o Espírito Santo. A educação das leis se tem por resultado, através da comunhão com o Espírito Santo, as habilidades que se desenvolvem, as artes que se edificam, os saberes da sabedoria, porque Deus é conquistador, Deus conquistou, Deus é a fonte das sabedorias e sabe com quem partilhar, saiba que Deus sabe com quem partilhar as sabedorias. Quantas pessoas querendo interferir, atrapalhar, criticar aquilo que não se sabe, porque são mentirosos e mentirosas, julgam e querem apontar ou julgar e condenar as verdades? Querem participar condenando o testemunho de Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Criador, Santo Senhor Javé. A falta de inteligência da mulher Eva, que se vendeu para o demônio, e das gerações que querem ser deuses e deusas e gerarem religiões, políticas e ciências para fazerem o que Deus Pai proibiu. Até usam crianças que mentem e pecam e distorcem as verdades para satisfazerem as gerações loucas que não sabem as verdades nem as querem repetir, porque vivem em ebriedades, toxicomanias e demências. Deveriam saber que ao cumprimento das leis, a não ebriedade gera a sanidade, gera as sabedorias, porque quem pratica a ebriedade jamais terá sabedorias. O mundo quer exercer, influenciar e conduzir as palavras, ou então gritar mentiroso em meio aos discursos das verdades, e ao que desmentem. Quem não pratica ebriedade tem sabedoria se não praticar toxicomania, tem sabedoria se não for demente, se não fizer as maldades nem for sepulcro de coisas em decomposição. As lições quem dá e deu é o eterno Mestre, Doutor Deus, Supremo Senhor Criador. Quantas gerações querem desmentir as verdades e quando as ouvem querem distorcer ou querem comandar e fazer com que a pessoa minta para se realizarem como demônios ou filhos e filhas do demônio que se julgam deuses e deusas. Querem com a religião tutelar, querem com as políticas tutelar, querem com as ciências de fábulas tutelar. Distorcem e sentem inveja de quem tem a comunhão com as verdades. Querem usar os deuses e deusas deles. E muitos dizem, meu Deus, qual Deus? Porque só Deus Javé é Deus. E quantos e quantas querem usar a escola? Qual escola? Querem condenar ou querem julgar? Agem como dementes e idiotas? O idiotismo é ebriedade, toxicomania é idiotismo, demência é idiotismo, pecar é idiotismo, cometer crime é idiotismo, comer carne é idiotismo, beber bebida alcoólica, isso é ebriedade, é idiotismo, descumprir as leis é idiotismo, acreditar em religiões falsas, de fraudes, é idiotismo, concordar com deuses e deusas diante da face do único Deus Javé, Senhor, é idiotismo. Porque sabedoria é concordar com o único Senhor Deus Javé e saber que os deuses e deusas são fábulas, são farsas. Concordar com as políticas verdadeiras é sabedoria. Concordar com o que é falso é idiotismo. Concordar com o enganador, com as enganadoras, ou com os enganados, enganadas, é idiotismo. Concordar com fábulas é idiotismo. Concordar com mentiras e pecados é idiotismo. Concordar com quem está mentindo e pecando porque querem defender as loucuras, porque acham que vão levar alguma vantagem, é idiotismo. Querendo tirar a sanidade ou as conquistas é idiotismo. Porque as leis, quando se estão escritas, e aquilo que está escrito, dificilmente vai poder ser mudado, mas querem mudar o juízo, o discernimento, a interpretação. Buscam mudar a sanidade em loucuras para poder mudar as interpretações. Isso é um questionamento para que se saiba que Deus é questionador e é aquele que responde.
A pessoa responsável pelos seus atos, assim eu sou responsável pelos meus atos, fala, ator tem os que vivem em fábulas, fantasias e os que vivem em realidade. Há diferenças enormes de personalidade, escolas, como se diz, casas e formações. As informações estando corretas do que acusam ou no que querem colocar defeito. Querem dizer que ninguém é perfeito e então colocam defeito em tudo? Então a educação das pessoas que dizem que ninguém é perfeito, a educação é imperfeita, a profissão é imperfeita, o resultado é imperfeito, as famílias imperfeitas, as religiões imperfeitas, políticas imperfeitas, ciências imperfeitas, daqueles que falam que ninguém é perfeito. É porque concordam com o demônio, porque o demônio quis falar que toda obra de Deus não é perfeita, que ninguém é perfeito, quis dizer que Deus não é perfeito. Deveria saber e deveriam saber. Deus Pai é perfeito, a obra de Deus é perfeita. Perfeito é aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, Pentecoste, sabe exercer direito, o que é perfeito, juízo, sanidade, educação. Querem distorcer ou querem fazer com que a pessoa erre? Se sentem satisfeitos quando a pessoa erra a mira da bola no gol? Assim tratam a vida inteira? Como torcidas dementes querendo fazer a pessoa errar? Se numa mesa de cirurgia a torcida torcendo para que se erre, por isso que é bom não ter torcida, porque são gerações dementes que torcem para dar errado quando é para dar certo, ou torcem para dar certo quando é para dar errado. Querem discordar de todo jeito da opinião de Deus porque querem cultuar quem por deuses e deusas. Por isso que o segundo maior mandamento é não tereis outros deuses e deusas diante da face do único Deus Javé Senhor. Porque os deuses e deusas diante da face do Deus Javé são os filhos de Adão e Eva que se venderam para o demônio e criaram religiões falsas para iludir, perverter, fazer com que os povos raças distorcessem, fossem imperfeitos, pecadores, pecadoras, mentirosos, mentirosas. Se concordam com mentiras e não sabem interpretar, chamam todos os homens de mentirosos, é porque todos os homens mentirosos fizeram as religiões mentirosas. Porque todos os homens mentirosos fazem políticas mentirosas. Porque todos os homens mentirosos fazem ciências mentirosas. Porque todos os homens mentirosos casam com mulheres mentirosas, para gerarem filhos e filhas mentirosos. Já o homem verdadeiro, religião, uma só, de culto ao Deus Javé, políticas de Deus Javé, ciências verdadeiras do Deus Javé. O homem que não é mentiroso é santo, sábio, profeta. Santo é o que tem o Espírito Santo. Profeta é o que defende as leis do Espírito Santo, poder, honra, glória de Deus Javé. Sábio é o que sabe as leis do Deus Javé e as exerce, vive e cumpre. Não havendo o que se desabone, nem antecedentes criminais judiciários. Não havendo antecedentes criminais judiciários. Sendo reservista. Tendo CNH, que é Carteira Nacional de Habilitação. Tendo RG, CPF, cumprindo as leis, efetuando o pagamento, exercendo o direito dentro dos tribunais que devem despertar para a sanidade do cumprimento das leis e resoluções dos países que decidiram, em cumprimento às leis da sanidade de Deus Pai Senhor, exercerem o direito da sanidade em livre manifestação do pensamento pelas petições que se possam exercer, porque todas as profissões têm o direito de peticionar, a cada uma a seu modo. Há quem peticione em vídeo, há quem peticione em gravação. As pessoas podem peticionar em exatas humanas biológicas, em curandorismo, que se chama nos dias de hoje medicina, porque os médicos queriam aprender o curandorismo e exercer ajuda no mundo, porque descobriram o grande segredo é que Deus Pai é Javé Senhor. Peticionar como artista, tenho que lembrar que eu lembro de Picasso, que fez muitas críticas diretas e indiretas, mostrando que sabia que era uma obra mal feita, as religiões falsas, e que existia um Deus Pai. Ele peticionava com quadros. Vão impedir de peticionar os artistas com seus quadros, textos? Vão bloquear e censurar as petições de jornais? Vão pedir censura das petições em vídeo, multimídia? Vão pedir censura das petições obras de artes? Vão pedir o que de petição? Vão usar uma petição para tirar o direito de peticionar conforme as habilidades das artes e ciências exercidas por quem ama Deus Pai Todo-Poderoso Senhor?
pelo exercício da atividade das leis. A própria Carta dos Direitos Humanos é uma petição, por isso que se diz tenha direito de pedir as leis da Carta dos Direitos Humanos, resolução da ONU, porque são petições. Como querem limitar a pessoa de peticionar e se dirigir aos tribunais, aos departamentos? Como querem impedir a pessoa de se livre manifestar? Porque querem tirar o direito ou querem censurar? A censura é crime contra o Conselho de Segurança da ONU. E como querem participar de um conselho sendo contrário às leis? Querem dar conselho para o mundo desobedecendo às leis? As próprias leis do trabalho não pertencem à OAB, não pertencem à nação brasileira. As leis do trabalho, a consolidação das leis do trabalho internacional, é um código internacional. O Brasil quis copiar na época da ditadura de Vargas. Vargas quis copiar e decretar uma coisa que já era decretada mundialmente. A ordem é que a Organização Internacional do Trabalho tenha decretado na ONU a consolidação das leis do trabalho internacional. O que Vargas fez foi crime ditatorial, que querem continuar a esconder. O advogado não pode mandar nas leis do trabalho. Ele nem é o autor, e os juízes também não são os que mandam na lei internacional do trabalho. Não são, porque quem fez as leis foram o trabalhador. Não foi Getúlio Vargas, não foi nenhum destes que se postulam como defensores de uma coisa que distorceram. Deveriam prestar atenção, porque com a assinatura do Brasil como candidato ao Conselho de Segurança da ONU, as leis da ditadura foram todas revogadas. Todos os códigos da ditadura foram revogados. É isso que querem esconder, é isso que querem de todo jeito censurar. Mas as leis, Código Civil, Processual, Penal, o Código das Leis, Consolidação Internacional das Leis no Brasil, sinceramente foram todas abolidas. As que estão valendo do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil deveria dignar-se em entregar uma cópia do que tem, para mostrar que sabe que estava errada, e pegar a cópia do jeito que é original. Que é isso que é fazer parte do Conselho Internacional da ONU. É isso que é fazer parte da ONU, do Conselho de Segurança. É chegar para o órgão internacional, a Organização Internacional do Trabalho, com sede na Alemanha, com sede em Genebra, com sede em diversos países da Europa, Itália, cada lugar tem uma sede. Mas tem um conselho. E dizer que querem uma cópia para substituir o que Vargas copiou de mau grado, para trocar por o que é de bom grado. A própria Constituição Federal Brasileira tem que ter correções conforme o Conselho de Segurança da ONU, porque querem usar as leis do Brasil para mandar em diagnóstico, querem estar acima do psiquiatra. Os tribunais do Brasil querem estar acima do psiquiatra, querem mandar nos diagnósticos. Querem oprimir e prejudicar o paciente, querem que a pessoa entre em crise para eles justificarem a maldade, a perversidade, a opressão que fazem. Tem de lembrar também que deveriam fazer uma cópia de todas as leis que buscaram modificar durante a ditadura, porque modificaram muitas. Sabe, a lei da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, se um crime ocorreu há 150 anos eles descobrirem, que muita gente assistiu o programa CSI e queria entender, mas o negócio não acontece há 50 anos, como que eles estão julgando? É porque estão acostumados à lei brasileira, que foi modificada durante a ditadura há 20 anos, 50 anos? No mundo inteiro não tem essa lei de 20 anos, 50 anos. É imprescritível. O trabalhador trabalhou. O trabalhador trabalhou. Ele tem direito? Tem. É herança? É. Foi descoberto, trabalhou há 150 anos atrás, fez hora extra, eles pagam. Eles descobrem, é isso que é assim sai, não é só crime. É impostos, se o cara pagou a mais, eles devolvem, se pagou a menos, eles cobram. Se a empresa faliu e fechou, eles vão descobrir se foi criminal, se foi prejudicial, o que aconteceu de fato. Se o trabalhador, o que prejudicou a firma foi o trabalhador que exigiu uma indenização.
Aí eles vão lá, já passou 80 anos. Aí vai descobrir, olha, aquele trabalhador fraudou. Fraudou? Ele vai devolver então. Podem reativar firmas. Tem que devolver juros de poupança. Já foi provado? Foi. Ativam todas as poupanças daquele período, daquelas pessoas. Contactam a pessoa. Loteria não tem esse negócio da pessoa ter que enviar o documento ou dizer onde mora. A partir do momento, isso é internacional. Isso que tem, por isso que falam que tem crime nessas loterias internacionais. Porque quando a pessoa se inscreve, vai o CPF ou vai o número da previdência. É o próprio governo que vai atrás da pessoa, né? A pessoa nem sabe muitas vezes que ganhou e ela é descoberta. Você ganhou. Como? Como vocês sabem? Está aqui o seu número, não é o seu código? Deixa eu ver o seu previdência. Então você vai receber. Mas numa nação que foi toda distorcida por religiões durante a ditadura, as religiões queriam estar acima das leis. As políticas queriam estar acima das leis. E se prestar atenção, as crianças usam Papai Noel para serem teomaníacas. Elas querem ser deuses e deusas e mandar na vida dos outros usando Papai Noel, Coelho da Páscoa inimigo. Então, na realidade, existem fábulas perniciosas, perigosas na sociedade. Porque muitas crianças usam religião para serem deuses e deusas, políticas para serem deuses e deusas, ciências para serem deuses e fábulas. Fábulas perigosas que destroem vidas, destroem construções, edificações, direitos. Crianças que querem falar cala a boca, fica quieto. Crianças que querem dar uma de deuses. Se você prestar atenção no que essas crianças falam, se você exorcizar, você descobre quem é que estão mandando neles. Porque eles e elas querendo ser deuses e deusas, você descobre que são possessões, são interferências do espírito maligno, são demônios, espíritos malignos. Deus avisou que existem espíritos malignos, Deus não mente. Deus Pai não mente. Então a pessoa que presta muita atenção e que está ligada com Deus, presta atenção e vê isso. Crianças que querem ser deuses e deusas exercendo fábulas, mandando em religiões. Crianças que querem mandar nas caras e nas bundas dos outros, até dos adultos. Crianças que querem dirigir e querem mandar no carro. Querem mandar nas profissões que não sabem exercer, nem sabem como funcionam. Querem mandar em equipamentos, em ciências, em tecnologias que não conhecem. Agem distorsivamente. E se prestar atenção, tem interferência de espíritos malignos. A atenção que se tem de ter de Roma antiga e diversas hierarquias criaram religiões que cultuam criaturas. A loucura cultuam parido de mulher que já morreu, homem que já morreu, homem de 40 dias, 40 noites sem comer, mas cultuam coisas que na realidade são loucuras, as pessoas não prestam atenção. Loucuras escritas por escravos, por pessoas em cativeiros, prisioneiros. Prisioneiros e prisioneiros que escreveram passando fome, sede e frio. Loucuras por influência de possessos e possessas demoníacas que queriam exercício de religiões em que controlavam demônios e controlavam deuses mortos, deusas mortas e queriam anular, prevaricar a lei. Feiticeiros e feiticeiras que não queriam mais ser crucificados. Lunáticos e lunáticas que cometiam exploração sexual infantil, faziam desgraça das charlatães que mandavam as pessoas pular dentro da reserva de água de uma cidade. E quando uma pessoa pensava, a água está toda contaminada. Como? Mandaram um monte de gente pular dentro da água porque se pulasse no amanhecer do dia, ficariam curados. Não ficaram curados nem curadas. Afundaram, morreram, foram para o fundo da reserva de água e depois que foram encontrados, a água já está toda contaminada, um monte de leproso e leprosa. Então, sociedades que não sabem ler, interpretar e não veem a loucura que essas religiões geram, que essas fábulas, Conto é uma coisa em que se tem um contexto moral e tem a moral da história. Fábula é uma coisa imoral, tá cheio de fábula imoral. Dão poder para essas gerações de gente que nasceu recentemente, nem sabem as coisas, nem ciência, nem possuem Espírito Santo, nem Pentecostes, e querem influenciar e mandar como se fossem deuses. Decidir quem ganha, quem não ganha, quem perde, quem não perde, quem pode, quem não pode. Estão usando para excluir a pessoa do trabalho, para lascar a vida da pessoa, para destruir, para machucar, para ferir, para agredir, iludir, falar que a pessoa, você vai fazer um trabalho, você vai encontrar os mafiosos. Aí você descobre quem são os mafiosos. Papai Noel mafioso deu um golpe para lascar a pessoa que descobriu que ele era um mafioso.
O Papai Noel não deu nada, não pagou nada, não cumpriu nada, lascou a pessoa que descobriu a teomania. Papai Noel era um teomaníaco que morreu, graças a Deus já morreu. Era um filho da puta do demônio. A puta era o demônio. A prostituta, puta, a abreviação de prostituta no português de Portugal. Porque o Brasil é uma nação que não fala idiomas internacionais, não conhece dicionário dos outros idiomas e querem mandar nos idiomas. É ter mania de querer mandar nos idiomas do mundo para não concordarem com as verdades dos termos de Deus Pai. As mulheres que não trabalham querem usar crianças para puxar saco de fábula, porque elas ficam esperando ganhar alguma coisa com isso e destruir quem esteja falando a realidade. Destroem vidas, profissões, destroem, cara, machucam, arrebentam a pessoa, porque ela é contra uma fábula, um farsante, um sem vergonha. Tem que lembrar que o Papai Noel era uma maldição, um malditão, um desgraçado. Nem era, o nome dele nem era, eles inventaram esse nome para esconder. Porque sabem que é uma maldição, que é uma desgraça, que é dar teomania na mão de criança, de criança irresponsável, que é guiada por adultos irresponsáveis, mulheres responsáveis, mulheres mentirosas que querem que todo homem seja mentiroso, porque as mulheres que seguem as teomanias, as religiões sem vergonhas, elas querem que todo homem seja mentiroso para serem filhos do demônio. Elas querem formar uma hierarquia em que as mulheres sem vergonha, sem moral, sem caráter, sejam as deusas dos homens mentirosos. É um pacto com o demônio essa sociedade que descumpre as leis. Tem pessoa que é do bem, está padecendo. Tem pessoas que sabem dessa realidade e se calam. É fato que estão usando fábulas, invadir as festas. O período invadir dia 25 com religiões que são uma fraude. Período de setembro é ano novo judeu, por isso que invadiram com festas falsas. Outubro seria o período como foi falado. Então cada período das festas de Israel eles invadiram com uma fraude. O período da Páscoa é a comemoração do Êxodo, é festa dos judeus, invadiram com uma fraude de religião. O 25, como falam, de dezembro, é o período de Chanukah. Chanukah é festa das luzes, do candelabro, comemoração que se vê as leis, que tem a nítida visão do mundo, que se consiga interpretar de forma sã, saudável, com sanidade as coisas de verdade. Isso é centralizar os pensamentos, vivenciar a realidade através da persistência de rotinas, ao que se chama terapia de trabalho. Agora, viver numa sociedade que distorcem e defendem loucuras, isso gera desgraça e maldade. As mulheres querem falar que todo homem é mentiroso porque querem entregar todo homem para o demônio. Então eles chamam os homens de mentirosos. Aí quando você diz, então seu pai já deu a bunda pro capeta, o seu pai já deu a bunda pro demônio, o seu pai já praticou homossexualidade. Aí ela vai querer falar, não como, porque se todo homem é mentiroso, se o pai dela falar que ela não deu a bunda, é um mentiroso. Se o marido dela falar que não deu a bunda, é um mentiroso, porque ela fala que todo homem é mentiroso. Se os filhos dela falarem que não deu a bunda, são mentirosos, porque todo homem é mentiroso. Aí quando você vira para a mulher que ela é louca, e você fala que ela é louca, porque homem é o macho e fêmea da espécie humana, Adão era homem, a Eva era homem. Adão era macho, a Eva era fêmea. Próprio Deus Pai disse, Adão, homem, macho. Eva, homem, fêmea, também mulher. A louca quer discordar de Deus. Então eles chamam de homens mentirosos. Aí você fala, ela fala, todo homem mentiroso. E ela faz loucura e desgraça. É uma louca, uma demente, perigosa. É uma hierarquia de loucos e loucas, dementes e perigosos. Por quê? Porque eles falam, todo homem é mentiroso. Então todo homem deu a bunda, todo homem cobiçou, todo homem adulterou, todo homem roubou, todo homem matou, todo homem descumpriu todas as leis. Então por isso que se sabe que é uma hierarquia de loucos e loucas dominando uma sociedade de loucos e loucas que vivem a loucura da ebriedade, toxicomania, demência, desvio de comportamento. Acusa, como uma pessoa vai falar que ela nunca foi corrupta ou que ela não é corrupta se todo homem é mentiroso? Como que o homem vai falar que ele não é do demônio se todo homem é mentiroso? Então são pessoas que distorcem palavras sem interpretar,
Quando é para interpretar de forma linha a linha, interpretam de modo texto. Quando é para interpretar de modo texto, querem linha a linha. Quer dizer, interpretam de forma analógica, digital, quando na realidade tem um contexto. E querem distorcer de toda forma. Porque querem ser deuses e deusas e usarem religiões para serem deuses e deusas. Querem discordar da sanidade e lascar a pessoa de todo jeito. Para manter uma hierarquia de exploração, religiões de exploração, uma hierarquia de perversidade, perniciosidade para venderem estátuas de demônio, estátuas que têm cara de demônio. Se você olhar as estátuas da época de Atenas e de Roma Antiga, e você olhar essas religiões que foram paridas, que abraçam as religiões que Deus condenou, as estátuas são as mesmas. Chegam a colocar a estátua embaixo de tapete, dá uma disfarçada geral, mas são as mesmas estátuas, as mesmas hierarquias malditas de idolatria que passam de herança. Pessoas que morrem não deixam herdeiros, mas deixam de herança essas religiões malditas, que vão arrastando o mundo, definhando e desgraçando a sociedade. E quando a pessoa descobre tudo isso, que vê tudo isso, a descoberta é a revelação dada por Deus Pai. A pessoa só tem condição de chegar a algum lugar com a comunhão do Espírito Santo Pentecostes, que essas pessoas negligenciam, distanciam, distorcem. É porque os pais deles, os ancestrais deles eram mentirosos, as mães deles eram casados com mentirosos, os filhos deles eram mentirosos. As mulheres casam com mentirosos para serem mentirosas. Lembrando que Deus fala a verdade, o demônio mente. O pai rico é Deus Pai. O pai pobre, miserável, é o demônio. É o mentiroso, é o demônio. Se as pessoas são mentirosas e mentirosos, são filhos do demônio. E querem formar uma hierarquia de mentirosos para ficar com... Qual a vantagem que levam com essa sociedade de mentirosos? Exatamente isso. Os filhos e filhas do demônio roubando as riquezas e dando escarnecimento nos filhos de Deus. Mas a história da hora da virada... A hora que alguma geração descobre, assim como os sábios eles querem falar que não deu uma de profeta. Profeta é o homem que não é mentiroso. Profeta é o homem que concorda com o Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Profeta é o homem que concorda com a sanidade do Deus que fez a terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, que é o Santo Senhor Deus Javé. Profeta é o homem que tem o Santo Espírito Santo, por isso é santo. Perfeito juízo do Espírito Santo, por isso é perfeito. Profeta é o que obedece às leis. Tanto é profeta, doutor e mestre é sinônimo da defesa. Da defesa do Torá. Quando a pessoa está doente, deficiente, com problemas, não ajudam. Pisam, estragam, lascam. Quando a pessoa recupera, eles querem pôr o milagre na religião deles para a pessoa cair em maldição e ficar pior do que era antes. Quando a pessoa descobre isso e sai desse ciclo de loucura e vai melhorando, eles querem tirar direito, destruir a pessoa, excluir, explorar, escravizar. Já querem fazer tudo o que já fizeram antes. É uma hierarquia de sem vergonhas que usam religiões de mentirosos e mentirosas. Os homens mentirosos cultuam deuses mentirosos. As mulheres mentirosas cultuam deuses e deusas mentirosos, mentirosas. As mulheres mentirosas parem homens mentirosos porque seguem religiões mentirosas, políticas mentirosas, ciências mentirosas. Por isso não se deve ter deuses e deusas da face do único Senhor Deus, Javé Senhor, o único Deus, fonte da verdade, que é a sanidade que salva e cura. As leis salvam e curam. Repetir as leis, mentalmente, guiando o coração pela estrada certa, é repetir na obediência, é repetir as leis sabendo qual é e repetir as leis cumprindo as leis. Agora, a sociedade quer bater de frente com os 10 mandamentos dos judeus, querem bater de frente com a Páscoa dos judeus, querem bater de frente por quê? Porque precisam de exorcismo, até pararem de mentir. Merecem, você sabe, merecem a crucificação, merecem, porque quiseram anular o poder de Deus que Deus manda nas espadas. A oração de Moisés era pegar a espada e apontar os céus e apontar a terra. Se você for desenhar a oração de Moisés de diversas passagens do Torá Canon, se você for desenhar, você vai ter que desenhar a espada para cima e a espada para baixo. E espada até em todas as direções. Para quem sabe desenhar, vai entender o que foi escrito. As pessoas têm que lembrar que o Torá Canon não foi feito com desenhos, foi feito com escrita. A escrita mais velha não é o egípcio, é o aramaico. O Torá foi escrito em aramaico, uma linguagem que é antes de Babel.
antes de Babel, que é a divisão dos idiomas, porque é uma maldição que Deus jogou contra quem descumprir as leis. O aramaico é a linguagem mais antiga. A pessoa tem que conseguir interpretar o que está escrito, fazendo a interpretação da imagem, do som, vivenciando, desenhando. Se for desenhar, Moisés apontando a espada reluzente para o céu e para a terra e descobrir o que é a espada reluzente. A espada reluzente é uma espada sacerdotal pertencente a um ritual do Altíssimo. É uma espada que fica dentro do templo de Israel. Ela é toda quadriculada as pontas. Ela é desenhada. Então quando a pessoa apontar a espada para o céu, para a terra, para saber que tem sim espada para cima e para baixo. É por isso que a edificação dos prédios de Israel são milenares. É por isso que buscam copiar até hoje, né? Não é só o kibbutz, que é um dos melhores, as fazendas de Israel são as melhores, isso no meio do deserto. É engenharia e arquitetura, é porque as réguas de Israel, as réguas sinédrio, em egípcio não, é aramaico. Ankh, Anak, Na, são palavras que designam o sinédrio, que designam a espada de Deus, a régua de edificação, ainda está escrito assim. Então, Ankh, Anak, Na é em aramaico, é o símbolo da espada reluzente usado em edificação. Por isso que a edificação de Israel e a ciência deles são muito mais avançadas, sim. Foram criadores de VoIP, de IPs, de vários sistemas que você olhou na tecnologia. Como que fizeram? Porque as espadas de Israel ficam para cima e para baixo, e em todas as direções. Agora, tem que lembrar que o homem em Israel é chamado de espada, varão. A mulher também é espada, varoa, para saber o que é macho e fêmea. Não mentir é sanidade. Concordar com o texto, saber ler de verdade. Interpretar de forma correta. Agora essas gerações, as hierarquias querem atacar quem descobre o fato e querem destruir o conhecimento, destruir o pensamento, destruir o entendimento, machucar e ferir, porque querem manter uma hierarquia. Falam assim, ao contra religiões do demônio, ao contra religiões de mentirosos e mentirosas, ou contra religiões que combatem a religião de culto ao Deus Javé. Anti e contra são sinônimos. Então essas religiões querem, além de fazer o que é proibido pelo Deus Javé, criar uma regra, uma sentença, em que perseguem quem é contra essas religiões, que são contra a religião que cultua o Deus Javé. É um disfarce de pessoas, de víboras, de serpentes, religiões sem vergonhas. E Deus Pai é Santo Senhor Criador, Autor dos céus e da terra. Shalom Chanukah, Yahvé Yere Nessi Adonai. Shalom.